Olá pessoal, eu sou o Planck Thaís, canal História na Verdade. Hoje vamos falar um pouquinho de Rodrigo Constantino, um economista que conta em verdades históricas. Eu aconselho a não seguir as histórias dele, porque não servem para passar no vestibular, no concurso público, porque são totalmente falsas. Tá? O Rodrigo Constantino é um defensor da democracia dos Estados Unidos, que ele acha democrático. Faz críticas à China, que é uma ditadura. Né? Ele diz que os Estados Unidos é democrático. Os Estados Unidos proclamou a Constituição em 1791, né? E o primeiro artigo: todos os homens são iguais e nascem livres e são iguais. Mas esqueceu de colocar os negros e os índios, né? E que causou a exterminação de quase toda a população indígena, e que eu já havia falado no vídeo anterior. E no século XX, né, criou as leis de segregação racial e perseguição depois do início da Guerra Fria ao comunismo nos Estados Unidos. Né? O senador McCarthy criou o macartismo, que chegou a demitir mais de 10 mil professores, pois foi proibido, né, a pensar ou ter a liberdade, né, que eles dizem que tem tanta liberdade, de ser comunista. Né? Os comunistas foram perseguidos, inclusive Charlie Chaplin, né, atores de Hollywood, porque o comunismo era uma ameaça, né, e tinha que ser combatido. Sindicatos foram destruídos, lideranças trabalhistas foram presas, torturadas, mortas. Né? E a lei de Jim Crow. Né? A lei de Jim Crow, que os Estados Unidos é um país tão hipócrita que nos anos 60 eles entraram na guerra do Vietnã para levar democracia ao Vietnã. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos já tinha a lei de Jim Crow, no começo do século XX, que segregou negros e brancos. Né? Existia bairro de negros, bairro de brancos, bar de negro, bar de branco, restaurante de negro, restaurante de branco, banheiro de negro, banheiro de branco, o ônibus, o transporte público, quando todas as cadeiras estavam lotadas, né, se um branco entrasse, o negro tinha que levantar para o branco sentar. Os brancos atrás, os negros atrás, os brancos na frente. Né? As escolas públicas também segregadas. E em meados dos anos 50, Rosa Parks, né, se negou, uma empregada doméstica se negou a dar lugar a um branco e foi presa e fichada por ter cometido um crime de não ceder lugar a uma pessoa superior, que era a pessoa branca. Né? Daí começou a luta pela igualdade racial nos Estados Unidos, né? Que tem como líderes, né, Martin Luther King, Malcolm X, Fred Hampton, né? Todos eles, né, assassinados. Né? O primeiro a ser assassinado vai ser Malcolm X. Malcolm X vai ser assassinado em 1965. Né? Um descendente de escravos, né? E que, ao contrário de Martin Luther King, que tinha uma visão pacifista, né, baseada em Alex Tocqueville, sobre a desobediência civil, e que aprendeu com Mahatma Gandhi, né, a resistência civil pela desobediência, e era um pacifista. Mas Malcolm X vai ser morto com 16 tiros em 1965. Martin Luther King vai ser assassinado com 2 tiros na cabeça em 1968. Né? Fred Hampton, né, que está causando uma polêmica pelo lançamento do filme baseado na história dele, que é o Messias Negro. Né? Fred Hampton, uma jovem liderança com 21 anos de idade, foi assassinado com mais de 80 tiros, né, pela polícia, né, pelo FBI de procedência conservadora, né, que via ele como uma ameaça, porque ele tinha um discurso que unificava, né, os movimentos negros para lutar pela igualdade racial. Né? Negro não tinha direito a voto, não podia brancos e negros casarem. Né? A diferença, a desigualdade social era imensa, e ao mesmo tempo os Estados Unidos estavam no Vietnã para levar a democracia. Né? Os Estados Unidos matou 6 milhões, né, de vietnamitas, e jogou mais bombas no Vietnã do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Né? E aí o Rodrigo Constantino, eu vou deixar um link aqui, ele entra no debate com o Marco Antônio Villa, né, sobre a Segunda Guerra Mundial.
Tanto esse livro, que é de um autor de direita, né, um historiador de direita, como Eric Hobsbawm, que é um dos maiores historiadores, né, do século XX e do século XXI, né, dizem, né, apesar da negação de Rodrigo Constantino, que foi a Rússia que venceu a Segunda Guerra Mundial. Né? A Rússia, o Rodrigo Constantino, ele critica o pacto Ribbentrop-Molotov que o Stalin fez. Por quê? Stalin chamou a Inglaterra, chamou os Estados Unidos, chamou a França para fazer aliança e se negaram. Né? Ludwig von Mises, por exemplo, né, saudou a ascensão de Mussolini. Né? O presidente do Banco Central inglês, né, saudou a ascensão de Adolf Hitler, porque era um mal menor do que Stalin, né, e a União Soviética. Né? Em 1941, há a invasão, através da Operação Barbarossa, né, com o maior exército da história dentro da União Soviética, e a Rússia, através das vitórias de 1942 no Volga e em 1943 em Stalingrado, começou a recuar o exército nazista para dentro da própria Alemanha. Né? A perda dos alemães foi muito grande. Quando os aliados chegaram perto da Alemanha, o Exército Vermelho já tinha cercado Berlim, já tinha libertado o campo de concentração de Auschwitz, e por ironia do destino, os israelenses são anticomunistas, né, mas foram salvos pelos comunistas, né, e a Rússia perdeu, né, embora se fale a história, Marx diz que a história, né, no livro Ideologia Alemã, que a história de todos os tempos é a história da classe dominante. Né? Apesar de falarem do Holocausto judeus, os russos perderam 20 milhões de soldados na Segunda Guerra Mundial. Né? Eles foram responsáveis pela derrota de Adolf Hitler, que já estava dentro do bunker, né, e já admitia a derrota depois da invasão, né, do exército alemão à União Soviética. Ele chama Winston Churchill de um grande estadista. Winston Churchill, mesmo depois da Segunda Guerra, continuou mantendo colônias de exploração na África, que foi repartida, segundo Eric Hobsbawm, da era dos impérios. Né? Esse livro, ele conta a Era dos Impérios. Ele conta sobre a invasão, né, da Europa, né, a África e a Ásia, e a partilha da África e da Ásia pelos capitalistas ingleses que roubaram toda a riqueza mineral da África. Né? A África, que já havia sido explorada desde o princípio do século XVI com a escravidão, e depois, né, com a invasão da África. Né? Fala-se muito que o comunismo matou, né, mas as duas guerras mundiais foram obra do capitalismo. Né? Só o Congo belga, né, os belgas mataram metade da população dos congoleses. Né? E a outra metade, né, tiveram membros amputados por não produzirem extração de látex de seringueira, né, e eram por isso. Né? O regime apartheid foi criado lá, na África do Sul, através dos capitalistas, e que trouxe como referência mundial Nelson Mandela. A Índia foi colonizada pela Inglaterra, que matou milhões de indianos, e através da luta de Mahatma Gandhi, né, pela desobediência civil, conseguiu a independência em 1947. Os ingleses invadiram a China na Guerra do Ópio, né, destruíram os campos de arroz dos chineses, matando milhões de chineses, né, para plantar ópio e vender o ópio para os chineses. Né? Ao contrário de Rodrigo Constantino, Adam Smith acreditava, né? Adam Smith, que é um dos pais do liberalismo econômico, ele acreditava que o neoliberalismo, né, com o passar do tempo, iria diminuir as desigualdades sociais. Né?
o que Marx percebeu que não, né? E que Tomás Piketty, que eu mostrei no vídeo anterior, prova que em 200 anos do regime capitalista só aumentou a concentração de riqueza e gerou mais pobreza, né? A lei de livre mercado é uma lei que beneficia historicamente as classes dominantes, né? Por que o comunismo é tão perseguido? O medo, né, da sociedade capitalista é que a classe trabalhadora tome consciência de que ela que produz a riqueza, né, que tem a capacidade crítica que foi defendida por Paulo Freire, por Gramsci, e que faça a revolução do proletariado, né, que eles falam que é violenta. A Revolução Francesa foi uma revolução violenta e que colocou a burguesia no poder e nunca mais saiu do poder, né? Portanto, a burguesia não abre mão do poder se a classe trabalhadora não se impor diante do poder burguês que explora a classe trabalhadora. Tá? Então, o neoliberalismo, né, a democracia norte-americana, ela nunca existiu, né? Eu vou deixar vários vídeos, né, do assassinato, por exemplo, de Fred Hampton, com mais de 80 tiros, né? Do assassinato de Bob Kennedy, que prometeu reduzir as desigualdades sociais, né? 2 meses depois da morte de Martin Luther King, ele foi assassinado com 2 tiros na cabeça, né? Seria presidente dos Estados Unidos. E por pregar o fim das desigualdades sociais, o equilíbrio, combater a miséria, principalmente da comunidade negra, ele foi assassinado, né, pelos conservadores, né, que diziam que a Ku Klux Klan não era tão perigosa, né? Um grupo altamente racista, defensor do nazismo. E quem era perigoso? Era o movimento negro dos Panteras Negras e Martin Luther King, né? Jalil Mutanquim, por exemplo, acusado de ter assassinado 2 policiais sem prova, ele ficou preso 50 anos, saiu o ano passado da cadeia, né? Pagou um preço do conservadorismo que perseguiu o movimento negro e eliminou quase todas as lideranças. Uma das pessoas mais influentes nos Estados Unidos é Angela Davis, né? Que é filósofa, que teve a honra de ser orientada por Herbert Marcuse, um dos grandes intelectuais marxistas da Escola de Frankfurt, né? Foi condenada à prisão, né, pela CIA e teve seu pedido de libertação, né, gritado no mundo inteiro, inclusive por John Lennon, que criou uma música em homenagem a ela, John Lennon e Yoko Ono, né, os Rolling Stones também, e Angela Davis está livre e hoje é considerada uma das ativistas de direitos civis mais importantes do mundo. Tá? Essa é a minha participação. Eu volto para falar de outros casos da história dos Estados Unidos que não tem nada de democrático. Ok? Até a próxima.